Os banhos de mar, piscina ou cachoeira são mais frequentes, não é verdade? Mas é preciso ficar atento para a água não entrar nos ouvidos, porque pode afetar a audição. Ai, a sensação é terrível, não é não? Juliana Santos está de volta ao vivo. Então, Juliana, eu vou dizer uma coisa aqui que eu aprendi criança. Eu sei que fazendo dá certo. Agora, vamos perguntar a especialista, né, Juliana? Botar uma aguinha mais morninha no ouvido ou álcool, resolve? Pergunta interessante, viu, Renata? E realmente muitas pessoas costumam fazer isso, né? Mas para a gente tirar essas dúvidas, eu vou conversar, né, com quem entende melhor do assunto, né? Eu estou aqui com a Cláudia Raposo, fonoaudióloga, a gente está aqui com ela nesse momento. E é meio difícil, né, a gente deixar de tomar aquele banhozinho de piscina, de praia, né, tomar aquele banhozinho de mar, de cachoeira nesse calor, né, Cláudia? Bom dia para você, bem-vinda à Rádio Cidade. O que é que a gente faz para evitar que essa água entre nos ouvidos? Porque Renata até disse lá no estúdio que a gente costuma fazer coisas, por exemplo, botar uma água morna para tirar a água, ou então colocar álcool. Tem gente que bate na cabeça para a água sair. Enfim, são muitas orientações populares, né, que a gente costuma ouvir. Mas, de verdade, assim, o que é que a gente faz para evitar, para que a gente não precise fazer esse tipo de coisa? E depois eu queria que você respondesse se esse tipo de situação realmente resolve. Bom dia. Bom dia. Bom, é quase que impossível realmente a gente não se dar esse prazer do banho da piscina, o banho de mar nesse calor, né? Os cuidados que a gente deve ter é o seguinte: existe a exposição à água e como o ouvido ele é aberto, então é muitas vezes inevitável que realmente a água entre, seja a água da piscina, seja a água do mar, tá? O que acontece muitas vezes, assim, essa água ela chega até a membrana timpânica, que é o que a gente considera como o ouvido, a parte do ouvido um pouco mais externo. Agora, a presença dessa água e a sensação muitas vezes do ouvido tampado, ela se dá porque quando a água entra, se você já tem, assim, de forma pré-existente, um acúmulo de cera no ouvido, então essa água ela passa a empurrar essa cera e aí é quando causa essa sensação de abafamento, de uma sensação de que você não está ouvindo bem, de que está com o ouvido realmente ocluído. E aí vem as simpatias, entre aspas, para a gente conseguir se livrar desse problema, como, por exemplo, botar água morna, botar muitas vezes medicamentos que não são apropriados para isso, para tentar resolver o problema, tá? Não tem como a gente impedir o banho, não tem muitas vezes como a gente impedir essa entrada da água. Para crianças, a gente sempre orienta que se é uma criança que apresente de forma frequente inflamações de ouvido, muitas vezes a gente pode recorrer ao uso do protetor auricular, que é um moldezinho, muitas vezes a gente compra até na farmácia, em que a gente coloca e aí sim a gente consegue vedar um pouco mais o ouvido e impede a penetração da água, tá? Mas, de uma maneira geral, não é necessário que todo mundo use o protetor. Isso é mais uma forma preventiva naquelas pacientes que já têm uma predisposição a apresentarem infecção, tá? Em relação às simpatias, essas, né, vamos dizer assim, o que as pessoas têm utilizado para tentar remover essa água, o ideal é sentir essa sensação de desconforto, essa sensação de obstrução no ouvido, de água no ouvido, é procurar um otorrino para a gente avaliar. Se essa obstrução foi por conta de um acúmulo de cera e que a água, quando entrou, empurrou mais essa cera, para que ele consiga fazer essa remoção. Nada de água morna no ouvido, nada de medicação que a gente realmente não tem a prescrição médica para isso. Em alguns casos, a gente tem uma boa resposta com o álcool, pingando uma gotinha de álcool no ouvido, mas aí a gente tem que saber como aplicar, a forma de aplicar, a quantidade, porque muitas vezes o álcool ele tem a tendência a secar, então ele retira aquela água, ele ajuda a evaporação, tá? Mas nem sempre é tão simples assim, nem sempre essa obstrução pela água no ouvido vai se resolver com o álcool. Então não é uma coisa que a gente deve estar tentando em casa, e sim procurar ajuda médica, tá bom? Cláudia, em relação a gente sempre sente, né, o desconforto ali na orelha, no ouvido, quando essa água entra, é muito incômodo. Se a gente não procurar um profissional, não retirar essa água dali, o que é que pode acontecer?
Olha, se você não procurar um profissional, se isso não se resolver de forma mais simples, isso pode gerar as temidas otites, que são as inflamações, tá certo? O ouvido, ele é dividido, a gente divide em 3 partes. Então, ouvido externo, ouvido médio e interno. Geralmente, esses incômodos que acontecem, ela acontece mais por conta da presença do líquido, muitas vezes pelo acúmulo de cera, no ouvido externo, mas que pode ter repercussão no ouvido médio. E aí a grande repercussão de uma otite, de uma inflamação, porque a otite é uma inflamação no ouvido, tá? Então a grande repercussão na verdade, a gente começar a ter uma perda auditiva por essa infecção. Ele pode levar a uma perda auditiva, tá? É importante lembrar também, assim, o que é que a gente pode fazer além de procurar realmente uma ajuda médica, mas, por exemplo, após o uso da piscina, o banho do mar, tá certo? Então, assim, enxugar bem o ouvido, a parte externa, evitar sempre o uso do cotonete. O cotonete, a gente tem a tendência de que o cotonete está limpando lá dentro, mas na verdade ele está empurrando uma proteção especial que a gente tem no nosso ouvido, que é a cera. A cera não é sujeira, ela é uma proteção, tá certo? Então o cotonete ele não ajuda, ele não limpa, ele empurra. O cotonete sim, ele pode ser utilizado na área externa do ouvido, o comecinho da orelha e aqui ao longo. A própria toalha, muitas vezes, eu sempre peço, se tiver que fazer higiene, faz com a toalha. Então, com a toalha, por quê? A gente não vai conseguir botar a toalha lá dentro, não é? Mas a gente vai conseguir, muitas vezes, colocar aqui no tragos e pode-se, sim, muitas vezes, inclinar a cabeça para que aquele líquido ele possa escorrer para a toalha, tá? Joia? Agora, bater na cabeça, pular, não ajuda muito. A inclinação, sim, e muitas vezes um paninho, a toalha vai ajudar, então já vai dar uma sensação melhor, consegue muitas vezes resolver sim, tá? A forma como a gente aproveita, né, esse banho de mar, essa piscina também influencia? Tipo, você dá mergulhos muito intensos, né, ali, mergulhando numa piscina, por exemplo, né? Esse tipo de cuidado também é interessante para a gente evitar que essa água ela entre no ouvido. Isso é interessante. O mergulho em si, não. O mergulho que a gente tem que ter cuidado, lógico, com toda aquela questão que aí já não tem a ver com o ouvido, mas onde eu estou mergulhando, né, profundidade, tudo direitinho. Mas o que causa maior impacto e uma entrada maior de água no ouvido são os chamados caldos. Né? Ou seja, quando vem uma onda em que você realmente não está preparado e aquilo ali muitas vezes bate no seu ouvido pela pressão, é onde acontece o maior acometimento e é onde acontece a maior penetração de água. No mergulho, nem sempre. Lógico, no mergulho que a gente pode encontrar de repercussão no ouvido, muitas vezes é o que a gente chama de barotrauma. Pessoas que mergulham até profissionalmente pode passar por isso. Então, assim, profundidades maiores, então a pressão no ouvido pode causar uma alteração. Mas não é seria uma coisa mais profissional, né? Então, em resumo, o que realmente faz um acometimento de entrada maior de água no ouvido é muitas vezes aquele banho que você está na superfície e que a onda vem de uma forma mais brusca, o verdadeiro caldo, como uma pessoa fala, né? Em que muitas vezes você vira na onda, então há toda uma movimentação e aí a entrada de água é bem maior. Então, de forma geral aqui, para o ouvinte, o espectador da Rádio Cidade entender, dá para aproveitar sim, né, nesse período de verão, a praia, o mar, a piscina, a cachoeira, de forma segura, né, evitando aí tendo aí algumas orientações para que essa água não entre no ouvido. E se entrar, é procurar um profissional, procurar um otorrino para fazer essa orientação, não é isso? Isso, e foi importante você falar do banho de cachoeira também, né? Porque aí é onde a gente também tem uma maior incidência dessa entrada e muitas vezes, do desconforto. Por quê? Porque a água vem de cima e ela entra e ela termina realmente fazendo uma penetração maior. Tá? É isso mesmo. A gente precisa acompanhar, ter as precauções. Então, com criança, a gente opta, se é uma criança que já tem de repetição as crises de infecção no ouvido, optar por um protetor auricular, tá certo? Fazer a higiene sempre, então após o uso, o banho de piscina, o banho de mar, secar a área do ouvido, então a dica que eu falei da toalha, então não
estar introduzindo cotonete, deixar essa área sempre sequinha, sempre limpa, mas sempre externamente. Então, são esses os cuidados. Se nada disso, se mesmo com esses cuidados, a gente persistir a sensação de água no ouvido, de desconforto, aí sim é preciso procurar um médico otorrinolaringologista de preferência. Tá ok? Perfeito, Cláudia, muito obrigada pelas orientações valiosas aí, Cláudia Raposo com a gente, fonoaudióloga, a gente conversando, né, aproveitando que está todo mundo aí curtindo, né, as praias, as piscinas, as cachoeiras, né, mas é preciso realmente, né, ter esse cuidado depois, né, daquele banho de mar, aproveitar, e também ficar, né, ter esse cuidado, essa orientação com relação ao cuidado depois, né, Cláudia? Outra dúvida que eu vou aproveitar para fazer também, aproveitando que você está aqui, né? Essa água, se ela ficar no ouvido, existe a possibilidade dela sair sozinha ou não? Existe sim a possibilidade dela aos poucos, ela escorrendo, então muitas vezes já à noite, quando você vai deitar, você está lateralizando, então aos poucos ela vai drenando, tá? Mas, como eu te falei, o desconforto nem sempre, o desconforto quando ele é prolongado no ouvido, nem sempre é pela presença da água, em si pela forma como a água entrou, e muitas vezes ela fez um deslocamento aí de uma rolha de cera, a produção de cera do ouvido, então causa a sensação de ouvido tampado. Então, realmente é acompanhar, né, Cláudia? Se acontecer o desconforto, acompanha, vê se realmente virando a cabeça, se essa água vai sair, né? Faz a higiene, vira a cabeça, vê se sai. Se não sair, procura o médico. Isso, exatamente. A água, na maioria das vezes, ela vai sair, tá certo? Ou seja, fazendo essa movimentação, colocando a toalhinha, fazendo com que essa água drene, resolveu, ótimo. Agora, persistiu a sensação que a gente chama muitas vezes de plenitude auricular, aquela sensação de ouvido tampado, a voz passa a se escutar, inclusive, de forma diferente, o incômodo, aí sim, na verdade, não é a presença da água, e sim o que a água fez na hora que ela penetrou e que muitas vezes movimentou uma camada maior de cerume que fez oclusão. E aí tem que procurar sim. Agora, as medidas protetivas é importante. Então, mesmo que eu não esteja sentindo muitas vezes o acúmulo de água no meu ouvido, é importante que após o uso, eu fazer uso do banho de piscina, do banho de mar, quando chego em casa, que tomo meu banho, eu muitas vezes faço a higienização, seco, movimento para ver se não tem nenhuma água ali restante, porque essa água, inclusive, pode entrar até dentro até na hora do banho, no chuveiro normal, não é verdade? Perfeito, muito obrigada pelas orientações. Cláudia Raposo com a gente, fonoaudióloga, passando orientações aí para os banhos de mar, de piscina, de cachoeira e até de chuveiro também, como ela disse aqui para a gente, que essa água pode sim entrar nos ouvidos. Então, fazer a higiene correta, acompanhar caso realmente esse desconforto, essa água não saia, né? Quando você vira a cabeça, esse desconforto permaneça, é interessante procurar um médico aí. E não fazer, né, Cláudia, os costumes populares que a gente costuma, né, ouvir e acompanhar por aí. Renata. Obrigada, Juliana. Um cheiro para a nossa querida Cláudia.